Irmãos, por favor, eu peço que os irmãos abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 16. Aos que não estavam aqui da última vez, me chamo Felipe Pinheiro, eu sou representante das relações institucionais da Sociedade Bíblica do Brasil aqui no Nordeste, onde nós lidamos desde Sergipe até o Ceará. Eu lido com a parte institucional, relacional, com as diversas instituições parceiras, igrejas, seminários, e assim, enfim, aonde a Sociedade Bíblica do Brasil puder ser relevante e servir a missão da Igreja do Senhor, nós estaremos ali, fazendo com que o Evangelho e a Palavra de Deus possa ser difundida. Faço parte também da missão chamada Pioneers, é uma missão que trabalha com o contexto de povos não alcançados em todo o mundo. Ela foi fundada no país chamado Papua Nova Guiné, e assim hoje nós trabalhamos em quase todos os países que têm esse contexto de povos não alcançados ou de igreja perseguida. Aqui no Brasil também existem trabalhos em frentes com os indígenas no Nordeste, lá com os ribeirinhos ali na região do Pará e Amazonas, dentro também de Recife, numa comunidade chamada Entrapulso. Hoje a missão, a missiologia em geral entende que há transculturalidade mesmo dentro do contexto urbano, e há realmente uma diversidade de transculturalidade dentro do contexto urbano. Por diversos momentos, em frentes de trabalho que eu pude participar, em zonas de prostituição, em comunidades, sertão, pude realmente ver a disposição dessa realidade da transculturalidade linguística, a transculturalidade de mentalidade, a transculturalidade inclusive de questões sociais, econômicas, e assim, então, nós trabalhamos nesse contexto como em geral. Faço parte da Igreja Presbiteriana de Fragoso, que faz parte do Presbitério de Olinda, Norte, e trabalho há 2 anos e meio em Abreu e Lima, que é onde moro com minha família, minha esposa Joana, meu filhinho Azaf, que tem 2 anos e meio, e agora minha filhinha Rebeca, que vai fazer 3 meses, agora é dia 26, e nós estamos muito felizes de estar trabalhando na plantação de uma igreja em Abreu e Lima. Para a glória de Deus, há pouco mais de 2 anos, nós iniciamos um pequeno grupo com um projeto chamado Oásis da Cidade. Você pode encontrar no Instagram esse projeto. A partir deste projeto, a ideia era plantar uma igreja totalmente missional, desde o princípio, com todos os seus fundamentos missionais. E para a glória de Deus, agora em junho, nós já estamos nos configurando como congregação naquele lugar, e querendo Deus, nós estaremos daqui a pouquinho nos tornando uma igreja, e assim então nós estaremos ali glorificando a Deus, uma igreja que olha para a cidade, que serve a Cristo servindo a cidade, amém? Irmãos, eu sou de Fortaleza, Ceará. Eu sempre gosto de falar isso, que se eu falar algum cearenseis, por favor, levante a mão, que eu vou traduzir para os irmãos, tá certo? Eu estou há 7 anos, pouco mais de 7 anos lá em Pernambuco, mas não perco as minhas características do Ceará. E agradeço e louvo a Deus, porque este ano eu completei 15 anos de ministério missionário. Então, eu sou muito feliz na vida que o Senhor tem me chamado, e com 34 anos poder ter já essa caminhada de 15 anos de ministério missionário. Irmãos, vamos para a leitura da palavra de Deus, a partir do versículo 16. Eu vou fazer a leitura na minha versão Nova Almeida Atualizada em NAA. A epígrafe do texto diz assim: o discurso de Paulo em Atenas. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, com os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição.
Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque, andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vos adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, obrigado por Tua palavra, Pai. E merecidos somos, meu Senhor, de poder tê-la, Senhor, mas Tu nos dá por graça. Tu estende, Senhor Deus, essa graça, Senhor, a todos os povos. E louvamos a Ti, Pai, por poder ter a oportunidade de ter a Tua palavra na nossa língua materna, Senhor. De poder compartilhá-la aqui, Senhor Deus, em liberdade esta manhã, Senhor Deus. E obrigado, meu Pai, por nos fazer cativos a Ti, por meio do Teu amor, derramado por nós, por tantos atos e principalmente pela Tua cruz. Louvamos e engrandecemos a Ti pelo Teu dia, Senhor, e por como igreja e família de Cristo estarmos aqui nos edificando um ao outro por meio da comunhão dos santos. Louvamos, Pai, e Te pedimos, faz com que nossas mentes e nossos corações cativos à Tua palavra possam ser transformados de glória em glória como a imagem do Teu Filho. Em nome de Jesus, nós louvamos e agradecemos e engrandecemos o Teu nome. Amém. Irmãos, louvado seja o Senhor pela Sua palavra. Aqui nós temos um texto incrível, possivelmente é a maior descrição do Novo Testamento a respeito de uma exposição de Paulo aqui junto à cidade de Atenas. Para que nós possamos entender melhor o contexto, nós temos que entender que o que estava acontecendo aqui, Paulo ele estava anteriormente em uma região, levando o evangelho, pregando a palavra, e ele sai daquela região de Tessalônica, e justamente devido a perseguições que estavam acontecendo naquele local, e ele vai então com Silas e com Timóteo para
lá Bereia, a cidade de Bereia, onde nós temos ali um texto célebre a respeito dos bereanos, que eram bastante afincos com a palavra, né? Tudo que Paulo pregava, descreve Lucas por meio deste texto, que tudo que Paulo pregava, eles passavam dias analisando nas Escrituras se realmente era aquilo que estava sendo exposto. E ali então, o que acontece é que a perseguição de Tessalônica se estende até Bereia. Eles vão até atrás de Paulo naquela cidade também, ao ponto de que os irmãos então, diz Paulo, segue o seu caminho. O intento de Paulo é ir até Corinto. E aqui então ele sai de Bereia e ele se estabelece por uns momentos em Atenas, esperando Silas e Timóteo, que ficou em Bereia. Eles ficaram em Bereia. Então Paulo, por este momento que ficou em Atenas, ele teve a oportunidade de poder compartilhar com aquelas pessoas a palavra de Deus. E é muito descritível, eu acho isso incrível na literatura lucana, na teologia lucana, sobre a forma como Lucas descreve situações e fatos de um jeito muito esmiuçado, realmente trazendo para nós questões importantíssimas a respeito da expansão do Evangelho a partir, principalmente, de Atos capítulo 13. Se nós analisarmos de forma mais direta, este livro de Atos dos Apóstolos, o único livro histórico que está no Novo Testamento, que é dado também como um segundo evangelho, como continuação do evangelho de Lucas, nós vamos ver que ele se divide da mesma forma como o mandamento de Marcos capítulo 16. Assim, o mandamento é pregar o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Se nós formos ver o livro de Atos, ele se divide nesse formato, nos momentos. Nós vamos ver Atos do capítulo 1 até o capítulo 7, o evangelho se expandindo em Jerusalém, a igreja de Jerusalém crescendo, a igreja de Jerusalém formando a sua liderança. Capítulo 6 você vai ver ali a formação dos diáconos, mas no capítulo 7 você vai ver a expansão do evangelho justamente para aquela região que é chamada pelos romanos de região da Palestina. Ali o evangelho vai para Samaria, vai para a Judéia, por meio de Filipe, e nós vemos então o evangelho se expandindo no capítulo 7 e no capítulo 8 para essa região. No final do capítulo 8, nós vemos então que Filipe ele já sai dessa região e ele já começa a ir em direção a uma outra região que Deus está lhe direcionando, mais ao litoral. E a partir do capítulo 9, nós vemos um mover de Deus então, a partir de Jerusalém, chegando até o capítulo 13. No capítulo 13, nós vamos ver a expansão do evangelho a partir da igreja de Antioquia. A pequena igreja de Antioquia era a menor igreja, era a igreja financeiramente mais deficitária daquela região, daquele momento que já estava estabelecida também, mas foi a igreja que enviou Barnabé e Paulo para a primeira missão transcultural para os povos gentios. E ali, então, nós vemos a expansão do evangelho para os povos não alcançados. Olha só a divisão que Lucas fez em Atos. Então, chega aqui em Atos 17, o texto é tão maravilhoso, ele nos traz tantas bênçãos, mas entendamos de que a mensagem principal que Lucas quer empregar através da descrição desse texto é mostrar o movimento, a atividade do Espírito Santo por meio das igrejas, principalmente em meio aos gentios, mas também em meio aos judeus. Judeus dispersos que estavam em outras regiões, judeus que tinham sido dispersos desde lá do momento das invasões ao Reinado do Sul em Israel. E aqui nós vemos então sinais, maravilhas e diversos atos das igrejas, diversos atos da igreja e também por meio da vida do apóstolo Paulo, dos seus discípulos. E aqui nós podemos analisar então de que esse objetivo de Lucas é mostrar de que o âmbito de Deus sempre foi a partir de Israel. Eu gosto de falar a respeito de trazer essa descrição como a febre de Israel. A febre de Israel que eu gosto de descrever é falando a respeito do conceito de que muitas vezes nós pensamos de que Deus ele está olhando somente para nós e que o intento de Deus, quando chegou até nós, então ele parou.
ele estabeleceu-se. Pronto, eu encontrei esse meu filho, eu encontrei essa minha igreja, e aqui então fica o meu prazer totalmente derramado sobre eles. Não, o Senhor, Ele quer expandir esta graça através da sua igreja para todos os povos. Hoje, nós temos 3,4 bilhões de pessoas ainda não alcançadas pelo Evangelho. Isso configura-se com 32,4% da população é não alcançada pelo Evangelho. Somos mais de 8 bilhões de pessoas. Nós temos 2023 anos, né, de cristianismo a partir, claro, de Cristo, trazendo através da igreja, sendo estendido através da igreja, mas mesmo assim, nós ainda vemos essa realidade. E para a nossa tristeza, nós temos hoje, de uma forma direta, o islamismo, a fé muçulmana, ela cresce 1,9% ao ano, enquanto o cristianismo cresce 1,2%. E nós vemos aqui, então, e queremos sair daqui entendendo um pouco mais a respeito, e assim trago o título desse texto, que é o Deus missionário. Deus é um Deus missionário. E aqui Paulo descreve. Irmãos, a partir do versículo 16, Lucas, ele diz que Paulo ele estava em Atenas e que o seu espírito se revoltava em face de algo. O que revoltava o espírito de Paulo? Revoltava através da idolatria que Paulo ele via dominante na cidade. Há descrições de que havia mais deuses naquele momento em Atenas do que pessoas. Existe hoje um país que ainda se descreve muito nesse formato, que é o país da Índia, que é o segundo país mais populoso do mundo. São 18,9% de toda a população mundial está lá na Índia. E lá na Índia, hoje, existem mais de 600 milhões de deuses, ao ponto de que muitas vezes um missionário vai pregar sobre Cristo e algum indiano diz assim: quem é este Deus? Eu não conheço este Deus. É mais um Deus? Existe uma dificuldade muito grande a respeito da pregação do Evangelho naquela região, em face da idolatria. E aqui, então, a palavra diz que Paulo, ele tinha algumas ações. As ações de Paulo, a partir dessa realidade, é que o foco, irmãos, da missão não é soteriológico. O foco da missão não é uma questão só salvífica. O foco da missão é a glória de Deus. É ortodoxo, é Deus glorificado entre os povos. Para isso, é necessário muito mais do que o intento do anúncio. É necessário nós dispormos de uma espiritualidade, de uma racionalidade, de intencionalidade. Sem essas três frentes a respeito da pregação do Evangelho, nós seremos apenas uma igreja que mas que não é relevante. Nós devemos pensar sempre isso. Nós queremos apenas ser ou nós queremos ser relevantes aonde Deus tem nos colocado? Aonde Deus tem proporcionado que nós levemos a sua palavra. No versículo 17, diz assim: por isso falava na sinagoga com os judeus, com os gentios piedosos e também na praça todos os dias com quem ele se encontrava. Paulo ele era intencional na sua forma de levar o Evangelho. Quando ele chega em Atenas, nós vamos ver mais à frente, de que ele vai e faz uma análise daquele local. Ele faz uma pesquisa daquele local. Ele interage, ele se relaciona com aquele local. E ali traz diversas situações para o seu coração. Ele fica revoltado a respeito em face da idolatria, mas ao mesmo tempo ele encontra o que nós chamamos de pontes de contato. Pontos de contato dentro da missiologia. E onde Paulo encontrou esses pontos de contato foi justamente quando ele ia até as sinagogas, e ali ele podia levar o evangelho para judeus e gentios piedosos que estavam naquele local. Alguns desses gentios eram prosélitos, eram gentios que tinham se entregado ao judaísmo, aceitado o judaísmo como religião, mas também ele ia até as praças pregar o evangelho para os gentios, para os atenienses.
O versículo 18 vai nos descrever que alguns filósofos epicureus e estoicos, eles discutiam sobre o que ele estava falando. O que é que está se falando? E aqui é tão engraçado assim, a perspectiva deles, né, a respeito do ensino que Paulo estava trazendo. Olha só, nós devemos entender que a pregação do Evangelho, ela nunca foi de uma forma aceita pelo mundo. Não é fácil, não pensemos nós, só para você ter uma ideia, quando nós levamos, eu e minha família, nós nos preparamos para levar o Evangelho para os povos muçulmanos do sudeste da Ásia, e as estimativas de um projeto com povos muçulmanos, que lá hoje é onde tem o maior número de muçulmanos, é ali na Indonésia e Malásia. Nós estamos nos preparando para ir para aquela região. Dos 15 anos como missionário, há 13 anos eu me preparo para esse projeto. Vou passar mais algum tempo aqui. Chegando lá, nós vamos passar mais 2 anos só aprendendo língua e cultura para poder sermos eficazes nessa pregação a estes povos. Mas vocês têm que ter uma ideia, mais ou menos entre 6 e 8 anos dura para nós termos uma primeira conversa sobre espiritualidade com um muçulmano. Não é sobre Jesus, não é sobre o Evangelho, é sobre espiritualidade. 6 a 8 anos. Investindo em relacionamento com aquelas pessoas, investindo em culturalização com aquelas pessoas. E é muito difícil, irmãos, em face de que hoje há um grande problema no contexto missionário, de missionários e pastores, que a contextualização ela é tão pesada, né, nós chamamos isso na missiologia de C1 a C5. C1 é a nossa realidade aqui. Falamos a mesma língua, vivenciamos a mesma coisa nos nossos dias a dias, né, como nordestinos ainda mais, né, nós temos uma cultura muito, muito ímpar. O C2 seria como se nós saíssemos daqui e fôssemos a uma tribo aqui no Nordeste, que o Nordeste tem a segunda maior população indígena, e a segunda maior população indígena não alcançada do Brasil está aqui no Nordeste. E então nós vamos ali, nós temos já uma diferenciação de cultura, mas estamos na mesma geografia, entre aspas. C3 é como se nós fôssemos pregar o Evangelho ali no Peru, para os povos quechuas ali da região do Peru, 3.000, 4.000 metros de altura nas montanhas, seria o que seria mais ou menos o C3. C4 seria justamente estar ali como na China, estar ali em regiões como Indonésia, como Oriente Médio. E o C5, irmãos, é o que tem acontecido com alguns missionários e pastores. Eles têm se convertido ao islamismo. Porque a contextualização para a pregação em alguns povos, ela é tão ferrenha, ela precisa ser tão esticada, nós chamamos assim, o ideal é ser 4.5. Não pode ser nem 4 e nem pode ser 5, porque quando chega a 5 você se torna um islâmico. Então tem que ser 4.5, é quase chegando lá, para poder nós nos contextualizarmos para pregar o Evangelho para esses povos. Então, o Evangelho, ele não é aceito de forma direta, e nunca será aceito de forma direta, e nunca será confortável. Se o nosso estado hoje é de conforto em face de nos encontrarmos como cristãos e filhos de Deus, há uma grande possibilidade de nós não sermos regenerados. Dr. Oswald Smith fala isso em um dos seus textos, onde ele diz: se o nosso coração não é voltado para evangelismo e missões, para a expansão do Evangelho, há uma grande probabilidade de nós nunca ter nascido de novo. E aqui, então, os epicureus e os estoicos, que são linhas filosóficas que até hoje perduram, e que, na verdade, hoje se configuram em diversas outras formas, que nós muitas vezes não conseguimos analisar a priori, e eles diziam assim, quando eles falam sobre o que este homem tagarela, é a mesma, quando a gente vai para o contexto grego, é como se ele estivesse assim, dizendo assim, o que esta galinha está ciscando aí? É assim que eles olhavam o que Paulo estava falando. E aqui diz, então, segue dizendo que outros diziam que ele parece pregar e ser pregador de outros deuses.
Por que isso? Porque quando Paulo pregava a respeito de Jesus e ressurreição, ressurreição não é algo que no contexto ateniense é uma coisa que eles entendem, que é inerente à filosofia, que é inerente ao conhecimento ateniense. Isso é uma coisa judaica, é uma perspectiva judaica. E a palavra ressurreição em grego, ela parece muito com uma palavra que se traz um feminino, então parece o nome de uma mulher. Então parece que ele está pregando outros deuses aí, uma mulher, que é a palavra anastasis. E ali então, a palavra diz a partir do 19 que tomando consigo levaram-no até o aerópago. Esse tomando consigo aqui não foi uma coisa de assim, Paulo, vamos conosco, por favor, para poder nos explicar o que está sendo dito. Não, isso aqui foi algo mais forçado. Então ele foi impelido, né, ele foi levado de forma mais forçada, mas Paulo ele estava instigando também isso. Ele queria ter a chance de poder levar o evangelho de uma forma mais direta ao lugar mais especial de Atenas, que é o aerópago. O aerópago, irmãos, só para você ter uma ideia, era um espaço que era aberto, onde tinha como um anfiteatro. Atrás você tinha ali a visão da região costeira, ao mesmo tempo que você olhava aqui e vinha o grande templo da deusa Atena. Você olhava e tinha uma gama grande de altares para diversos deuses. E Paulo ali naquele lugar, então, é levado por estes homens para poder falar a eles sobre o que ele estava falando, o que ele anunciava. E Paulo, então, ele traz, irmãos, aqui uma forma que é maravilhosa. A forma como Paulo expõe o evangelho. Nós temos que entender, e olhando até para a nossa realidade hoje, como nós podemos ser eficazes na pregação do evangelho. Nós precisamos ter discernimento a respeito disso. Mas, acima de tudo, nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 8, a partir do versículo 26, que quando Filipe ele estava próximo à carruagem do eunuco, e ele ouve o eunuco ler o texto, e ele entende que o que o eunuco está lendo é o texto de Isaías. Isso demonstra intimidade com a palavra, conhecimento da palavra. É aquilo que Paulo vem dizer em 2 Timóteo, a partir do capítulo 3, quando ele diz a Timóteo, exortando o jovem pastor a respeito da vida pastoral, e ele diz assim, Timóteo, toda a palavra é boa para exortar, para arguir, para direcionar, para discipular, toda a palavra. É nela que nós devemos nos ater. Em 2 Coríntios, capítulo 4, eu acho maravilhoso, no texto, ainda na Revista e Corrigida, o texto da Revista e Corrigida, nós temos a epígrafe que diz assim, o único assunto do ministério de Paulo é Jesus. Tudo que Paulo abordava, independente do contexto, era Cristo, apontava Cristo. Mas como isso pode acontecer, irmãos? Muitas pessoas, principalmente jovens, afincos em servir mais ao Senhor, eles têm aquele imediatismo, aquela pressa em poder, seguir, fazer, ir para os outros povos. Se fosse por eles mesmos, eles iam nadando, atravessando do Brasil até a África para poder levar o Evangelho, muitos deles. Mas há pouco entendimento a respeito justamente dessa pergunta. Nós queremos só fazer ou nós queremos ser relevantes? Para sermos relevantes, nós temos que ter aprofundamento na pessoa de Deus. Porque é este Deus que nós revelamos. E como poderemos revelar Deus ao mundo se esse Deus ainda não é revelado profundamente em nossos corações, em nossas mentes, em nossa vida, em nosso dia a dia? O extraordinário de Deus é justamente viver com Deus ordinariamente. Em nosso levantar, em nosso deitar, nas disposições da nossa vida comum, independente se somos ministros do Evangelho ou não, porque todos nós, segundo Apocalipse capítulo 1, segundo o apóstolo João, somos chamados para a vida de um sacerdócio real. E assim então, precisamos nos dispor
e entender como levar este evangelho. Entre Atos capítulo 9, que é a primeira descrição de Paulo aparecendo ali, perseguindo a igreja, e Atos capítulo 13, onde Paulo é enviado junto de Barnabé na missão para os povos não alcançados, passaram-se 14 anos. Deus tratou 14 anos com Paulo. Paulo chega em Jerusalém, Jerusalém rejeita Paulo. O que é que você está fazendo aqui? Não, nós não queremos ele, esse é o perseguidor de todos nós. E aí Deus manda Paulo de volta para onde? Para casa, para Tarsis. Paulo passa 10 anos em casa, sendo tratado pelo Senhor, sendo cuidado pelo Senhor. E ali, então, depois ele vai para a região da Arábia e passa mais 3 anos estudando, se aprofundando nas Escrituras. Aí a igreja de Antioquia, por meio de Barnabé, se lembra, tem Paulo rejeitado pela igreja de Jerusalém. E ali eles trazem Paulo e ele efetivamente, então, muda a história do mundo por meio da pregação do Evangelho e se torna o Paulo que nós tanto falamos e tanto utilizamos a sua vida e sua teologia. Aqui diz então, a partir do versículo 21, diz assim: acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: ousadia no Senhor. Aquilo que o Senhor diz em 2 Timóteo, capítulo 1, que ele não nos deu espírito de covardia, mas o espírito de amor, o espírito de atitude, de ousadia, para poder levar o Evangelho. Não para apregoar o nosso próprio nome, nosso próprio ministério, nossa própria igreja, ou o nosso intuito sistemático, ou a nossa teologia reformada, mas apresentar Cristo, revelar Cristo. E diz assim então, que Paulo, levantando-se no meio, ele exclamou, ele falou, ele disse: senhores atenienses, eu percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Isso é incrível, irmãos. Sabe o que Paulo utilizou? Paulo utilizou a mesma forma que os atenienses se comunicavam quando eles iam expor suas ideias, que é a forma chamada de retórica. Paulo ele tinha conhecimento a respeito disso. Paulo tinha preparo a respeito disso. Ele sabia como colocar neste mundo tão distante da realidade do Evangelho a palavra de Deus de uma forma que pudesse ser inteligível. Porque a palavra ela não precisa ser apenas traduzida, ela precisa ser também feita de uma forma inteligível, que as pessoas possam captar a mensagem de uma forma direta. Irmãos, um erro que acontece muito com jovens seminaristas que logo saem do seminário e vão talvez num contexto de sertão, é tentar trazer aquela palavra de uma forma muito brilhantosa, cheio de muitos contextos teológicos, cheio de muitas firulas, e o sertanejo sai dali e ele sai sem entender nada. Não contextualiza a palavra. Como eu falei para vocês, a missão que eu faço parte, ela exige que nos primeiros 2 anos a família missionária não faça nada a não ser aprender a língua e a contextualização do povo. Por quê? Porque não vai adiantar de nada se eu não entender a cultura e a contextualização que eu estou, para poder ser efetivo na pregação do Evangelho. E Paulo, então, ele levanta-se de uma forma retórica, né? Ele faz inicialmente o que a gente chama de o exórdio, né? Ele traz uma forma que faz a captação do seu público. Eu percebo que vocês são muito religiosos, mas entenda, Paulo aqui não estava agradando, pelo contrário. Ele ia depois demonstrar o que ele estava dizendo. Vocês são muito religiosos, mas eu percebi, andando pela cidade, de que vocês têm um lugar, eu encontrei um lugar, vocês têm muitos lugares de adoração a outros deuses, mas eu encontrei um altar que aparece a seguinte frase: ao Deus desconhecido. Olha só o que Paulo nos ensina. Paulo nos ensina que nós devemos estar sempre em contato com o nosso redor. Ontem, esses dias eu estou aqui para diversas
diversos momentos. Eu estou aqui desde quinta-feira, e na sexta-noite e ontem de manhã eu estive dando um curso, que é um curso que acontece no mundo inteiro, chamado Perspectivas Cristã, e eu estava falando nesse curso, e eu achei muito legal que uma jovem que estava fazendo o curso, ela disse que no caminho do curso ela olhou e ela percebeu que, pensando assim, poxa, tem tanto caminhoneiro passando para cima e para baixo, esses caras trabalham todo dia, esses caras trabalham sozinho, eles não conseguem vivenciar, mesmo os cristãos não conseguem vivenciar o contexto de poder estar na sua igreja local, talvez uma vez no ano, talvez poucas vezes no ano. E ela pensou, mas os que não conhecem o evangelho, como nós vamos pregar para essas pessoas? Assim, será que não dava para fazer um projeto de pessoas que ficassem pedindo carona? E aí, quando eles parassem, pegassem carona, pegava carona só para poder pregar o evangelho para eles. E eu lembrei de um projeto de um amigo que me trouxe na época que eu morava em Carpina, em Pernambuco, onde trabalhava dentro do antigo terceiro maior lixão do Brasil, que ficava em Carpina. E um amigo disse assim, eu não sei se aqui também existe essa realidade, mas lá, principalmente em Recife, na região metropolitana, tarde da noite você vai passar na BR, nas PS, e você vai ver um monte de motoristas assim reunidos num lugar. Meia-noite, 11 e pouco, eles estão ali reunidos, por quê? Porque eles saíram do trabalho, guardaram os ônibus, mas eles não têm condução para ir para casa. Então, eles ficam na beira das estradas esperando alguém que pare para poder dar carona para eles. E esse amigo, então, parou, chegou, Felipe, como é que a gente pode pregar o evangelho para esses caras? E a gente pensou, vamos fazer o seguinte, vamos juntar um monte de irmãos que têm carro, vamos levantar recursos de algumas pessoas para poder botar gasolina e vamos sair por aí oferecendo carona para essas pessoas. Enquanto a gente oferece carona, a gente prega o evangelho. A gente conhece a vida deles, a gente se relaciona com cada um deles. E aí, então, começamos a desenvolver esse projeto. Olharmos para a realidade do nosso redor. Olharmos para a realidade de onde nossa igreja está plantada. Olharmos para a realidade onde Deus nos deu a nossa casa, onde nós moramos. Será que nós somos os irmãos que saem no domingo com a Bíblia na mão? Será que somos conhecidos apenas pelo irmão que sai no domingo pela Bíblia na mão? Ou será que nós somos conhecidos pelo nome? As pessoas sabem quem somos? Nós sabemos o nome do nosso vizinho da direita, da esquerda. Uma das coisas mais terríveis que tem acontecido nesse pós-modernismo é o fechamento ainda maior do relacionamento das pessoas. Olhar apenas para si mesmo. As pessoas não abrem mais as casas para poder fazer pequeno grupo, para poder fazer evangelismo, para fazer pontos de pregação. Por quê? Porque eu não quero me relacionar. Porque dá trabalho. Porque eu vou gastar R$20 com um bolinho e um refrigerante. Mas isso não é o evangelho. O evangelho não é confortável. Diz então que quando Paulo descreve isso ao Deus desconhecido, Paulo ele dá uma direção garantida. Ele diz, este que eu anuncio é este Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Está vendo como que Paulo falou lá no começo sobre serem religiosos, na verdade, era como se fosse uma forma de espetá-los, era como se fosse uma forma antagônica, ele estava realmente, na verdade, ironizando. Vocês são tão religiosos e vocês adoram um Deus que vocês não conhecem. Mas é esse Deus que vocês não conhecem que eu estou anunciando. Mas entendam o que Paulo está falando aqui. Essa adoração não é a adoração que nós entendemos sobre o que a palavra fala, porque não tem como adorar a Deus se não conhecê-lo. João capítulo 4, a resposta de Jesus para a mulher samaritana foi, a questão não é onde vocês adoram, ela diz assim, Senhor, onde é que nós adoraremos? É no monte ou é em Jerusalém? Ela fala do monte, no monte Gerizim, que era onde os antigos adoravam, do Reino do Norte. Ou vocês, os de Jerusalém, do Reino do Sul, que é lá no templo. Jesus, ele então coloca um ponto factual ali. Ele diz, a questão não é onde se adora, a questão é que vocês adoram quem vocês nem conhecem. A coisa mais importante da adoração, irmãos, não é quebrantamento.
A coisa mais importante da adoração não é a ritualística, a coisa mais importante da adoração não é a forma, a coisa mais importante da adoração é quem é adorado. É a pessoa de Deus, de Cristo Jesus. Mas só podemos adorá-lo por quem Ele é, se Ele for revelado a nós. E só Deus pode revelar Cristo ao nosso coração. Essa é uma ação divina. Mas essa ação divina, ela se encontra com um mandamento. Qual é o mandamento? Anunciem, levem o Evangelho. Façam discípulos. E é por meio do anúncio do Evangelho que então a iluminação de Deus faz com que Cristo seja revelado no coração do perdido. Está lá, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Jesus pergunta àqueles homens, os discípulos, vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro levanta-se e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde, bem disseste, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou. Isso é uma forma poética de dizer, não foi de forma natural que você teve essa revelação. Mas foi o meu Pai. O meu Pai. Só Deus pode revelar Cristo ao coração do homem. Mas para isso precisa do quê? Do anúncio do Evangelho. Uma pergunta que meus amigos e irmãos fazem muito para mim, muitos amigos já fizeram essa pergunta para mim, foi, Felipe, como tu pode ser um missionário presbiteriano? Se tu não acredita que Deus já salvou os dele, já vai salvar os dele? Como assim ser um missionário presbiteriano? A resposta é clara. É porque quem escolhe é Deus, não sou eu. Então eu anuncio a todos. Eu preciso anunciar a todos. E Deus escolhe aqueles que Ele chamou para si. Mas para isso eu preciso anunciar. Preciso que o Evangelho encontre o coração do homem. E é tão incrível, irmãos, e por isso que o título dessa palavra é o Deus missionário, é porque é o próprio Deus que está em missão. Sabe por que existe este altar chamado ao Deus desconhecido? 700 anos antes, aconteceu um fato nessa região, uma grande pandemia. Muitas pessoas morrendo, muito problema, muita coisa acontecendo, a economia da cidade se desvaindo, porque a cidade girava economicamente em torno da questão da adoração a Deus Atenas. Mas você imagina a pandemia acontecendo, o que é que eles pensam? Ela nos abandonou, os deuses estão nos castigando. Acontece então que eles fizeram adoração a todos os deuses e nada acontecia. Até que um destes sábios daquele lugar diz assim, tragamos um sábado, vamos trazer um sábio que fica mais ou menos na região de Creta, ele poderá nos auxiliar. E então trouxeram esse sábio até aquele lugar. Quando este sábio chega naquele lugar, então ele começa a explicar para os irmãos o que talvez poderia ser feito para aplacar aquele momento e tudo o que estava acontecendo ali. E então, aquele sábio, ele fez o seguinte, vamos lançar sortes, para poder vermos se é algum desses deuses que tem aqui, ou é um outro Deus que porventura nós não conheçamos. E eles lançaram sorte, e isso mostrou que na verdade era um outro Deus, que não era conhecido por eles, que estava então ali fazendo com que tudo isso acontecesse. E este Deus que estava ali fazendo com que tudo isso acontecesse, então, se mostrou que não era nenhum desses deuses. E aí o que foi que eles fizeram? Eles fizeram um sacrifício para esse Deus e foi aplacado a epidemia. Quando isso aconteceu, então, eles logo disseram, vamos levantar um altar. Vamos levantar um altar para este Deus. E aí eles levantaram um altar. Um destes sábios disse, vamos dar um nome, nós não conhecemos, então vamos dar um nome a este Deus. E aí este sábio, que era chamado de Epimênides, ele disse o seguinte, não vamos dar um nome a este Deus, porque talvez, dando um nome errado a ele porventura possa zangar-se novamente e derramar outro problema sobre nós. Então, colocamos um altar ao Deus desconhecido. E ali, então, foi estabelecido esse altar ao Deus desconhecido.
O Deus missionário, 700 anos antes, já preparava o cenário para que Paulo pudesse pregar o evangelho para aqueles atenienses. Sabe qual é a grande maravilha da vida missionária, irmãos? É saber que quando nós vamos a um lugar, Deus não está dizendo vai, Deus está dizendo vem, porque Ele já está lá. Ele já está lá fazendo a sua missão, é o próprio Deus que está cumprindo a sua missão. Desde o Gênesis nós vamos ver Deus indo de encontro ao homem, Deus indo de encontro ao homem de diversas formas. A história da palavra de Deus, de Gênesis capítulo 2 a Apocalipse 21, é a história da transformação, da regeneração, é Deus indo de encontro ao homem, encontrando ao homem. Este Deus missionário, Ele enviou um filho, e este filho, único filho, unigênito filho, era um missionário. E ele disse, então eu vou, mas eu enviarei o Espírito, Paracletos, e este ensinará, capacitará vocês para serem o quê? Minhas testemunhas. Essa palavra, testemunha em grego, é a palavra martiria. É a mesma palavra que dá origem à palavra mártir. E o que é um mártir? É aquele que é levado a servir, é aquele que é levado a exemplificar, é aquele que é levado a viver Cristo ao ponto de ter sua vida ceifada. O Espírito Santo foi nos enviado para nos fazerem mártires, testemunhas. E esse Espírito é um Espírito missionário. E esse Espírito missionário capacitou uma igreja missionária. Então eu e você, o que nós somos? Se o Pai, o Filho e o Espírito são missionários, o que nós somos? Nós também estamos com Ele nessa missão, mas nós somos, por graça, cumpridores dessa missão. Não porque está em nós a capacidade, mas é porque o Deus que capacita e que faz todas as coisas é quem cumpre a sua própria missão. Irmãos, eu quero poder seguir para nós finalizarmos. E aqui, então, no capítulo, do versículo 24 ao versículo 31, nós vamos ver Paulo, ele apresentando esse Deus para os atenienses. Quem é este Deus? Ele começa primeiro, lá de Gênesis, dizendo, este Deus é o Deus que formou todas as coisas, o cosmos, né, o mundo, a palavra cosmos em grego. Então, este é o Deus que eu estou anunciando a vocês. O Deus que vocês não conhecem, que por suas próprias formas vocês adoram, entendam, todo homem, ele é um adorador. A que ou a quem é que diferencia? Todo homem, ele vai adorar algo. Ele vai adorar alguém. Ele vai adorar um objeto. Ele vai adorar uma forma. Existe um livro maravilhoso, que é Fatão Melquisedeque, do Don Richardson, onde ele vai mostrar que diversos povos na história, como eles buscavam um âmbito de fé, um âmbito de adoração. O homem, ele foi feito para ser um adorador. É inerente à vida humana a adoração. Mas, se o homem não conhece a Deus, ele vai adorar outros falsos deuses, ou adorar a si mesmo, por meio da sua vida dissoluta e uma vida prescrita somente no seu eu, em desenvolver as suas próprias vontades. Irmãos, aqui então, Paulo ele expõe, exemplifica que é este Deus que é o Senhor dos céus e é o Senhor da terra. Este Deus é aquele quem eu apresento a vocês. Ele começa a trazer a parte da exposição retórica, que é chamada de a parte essencial. É o corpo da mensagem retórica. E Paulo ele começa a falar, e isso, irmãos, entenda, isso quebra, só em ele expor que o Deus é o Deus criador dos céus e da terra, isso já quebrava diversas perspectivas filosóficas de muitos que ali estavam. Lembra o que eu falei? Ser intencional. Espiritualmente, Paulo estava sendo ousado no espírito. Racionalmente, Paulo sabia usar todos os seus
os benefícios a qual Deus tinha dado a ele, todas as ferramentas. E intencionalmente Paulo estava indo em direto às perspectivas de vida de cada um daqueles homens. Ele começa a trazer uma linguagem plenamente bíblica. Nós podemos, irmãos, e devemos levar o evangelho para as pessoas, para os perdidos, de uma forma plenamente bíblica. Mas nós temos que entender que essa forma plenamente bíblica não é o evangeliquez. É os preceitos da palavra de Deus. São os preceitos da palavra de Deus. E aqui, então, ele já se expõe, ele se opõe aos estoicos, quando ele traz a respeito do Deus Criador dos céus e da terra. Porque os estoicos, eles acreditavam em outra perspectiva. Eles acreditavam que as coisas se formaram por si mesmas, ou foram os deuses que foram formando as coisas a partir daquela percepção grega. E aí, então, ele começa e continua falando. A partir deste começo, ele continua trazendo e dizendo o seguinte. Essa parte é incrível, a partir do versículo 25. Ele diz: ele não habita em santuário feito por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. O Deus que apresenta não é só o Deus que criou todas as coisas, mas o Deus que dá a vida. Como que ele deu a vida? Ele criou um homem, olha só o que Paulo vai dizendo. Ele de um só fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra. Parece até que Paulo estava falando com o nosso tempo, né? Com os pensamentos do nosso tempo, pós-modernos. E aqui então, ele começa a dizer, ele fez todas as nações para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus, ele fez todas as coisas e ele fez com um propósito. Paulo estava falando isso. Ele fez de forma intencional. E aqui ele diz, para buscarem, a partir do 27, a Deus, se porventura tateando possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Paulo aqui, irmãos, ele está trazendo a realidade, principalmente a respeito de que muitos, eles buscam a fé por sua própria forma. Eles estão até buscando a Deus. Eles querem encontrar um Deus. Eu lembro de que em 2016, uma revista missionária, ela expôs algumas cartas de 2010, de algumas tribos da região de Papua Nova Guiné, que as tribos que ficavam vizinhas a elas, os missionários tinham chegado lá e tinham levado o evangelho. E eles ouviram por rumores a respeito sobre ressurreição, sobre vida após a morte, e eles eles pediram para essas tribos enviarem cartas para a agência missionária, porque eles queriam saber a respeito da vida eterna. Nós queremos saber a respeito do que é isto, porque nós temos muitas dúvidas a respeito da questão da vida eterna. A maioria das religiões tribais, a maioria das religiões, elas não existem a elas o conceito de graça. Eles vivem por meio do medo. Os quembus, que ficam ali na região das florestas de Papua Nova Guiné, são chamados os espíritos quembus. Eles pensam que se eles não fizerem as ritualísticas dele, e uma delas se uma mulher pisar na Quembuvan, que é um local onde eles fazem adoração, que só os homens podem pisar, ela tem que ser jogada no rio, viva. E isso são diversos relatos de crianças, desde crianças até mulheres idosas, que descuidaram e pisaram naquele lugar e tiveram que ser jogadas, porque eles acreditavam que se eles não fizessem isso, o céu ia descer sobre eles, literalmente esmagar. Eles vivem através do conceito do medo. Medo, apenas isso que configura a realidade do coração deles. Não existe graça. E aqui então, nós temos que entender isso. Os homens tateiam.
existe uma coisa que nós chamamos de revelação natural. Os homens, eles podem olhar através de tudo que é criado e entender que há um Deus. Mas esta revelação natural não pode trazer a revelação especial que só as Escrituras e o anúncio do Evangelho podem fazer. E é por meio da igreja. Nenhum homem pode olhar e ter a revelação de Deus e de Cristo Jesus só pelas criações. Ele pode saber que há um Deus que é poderoso e que cria todas as coisas, mas não quem é este Deus. E principalmente conhecer este Deus, porque o conceito não é apenas salvífico, como eu falei, a questão é uma questão de adoração. O centro da igreja não é missões, é adoração. O centro de missões não é a salvação do perdido, é Deus glorificado, ou seja, é a adoração. A vida missionária nada mais é do que adorar a Deus. Então Paulo, ele segue e diz assim: nós somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Nós não podemos produzir Deus, você não pode produzir Deus, ninguém pode produzir um Deus para si. Deus não é produzido, Deus não é criado por mãos, por conceitos, por fábulas. Deus é Deus, eu sou, diga que eu sou. Nós devemos nos entregar de uma forma inteira ao conhecimento de quem é este Deus, que nos leva a si mesmo por meio da sua graça. E ele diz a partir do 30, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Ao invés de buscar conversão por meio da mudança de pensamento, Paulo, ele rompe as expectativas e transmite claramente a doutrina judaica do arrependimento diante de Deus. Ele rompe todas as expectativas que eles tinham, tipo, olha, então este Deus, ele busca com que você se arrependa, mas isso não é um conceito filosófico, não é ter uma altivez de pensamento, não. Ele traz então aqui a doutrina judaica do arrependimento. Entregue-se a esse Deus. Só Ele poderá salvar-nos. Ele coloca aqui os conceitos de ordem, de senhorio. Ele coloca aqui o conceito de que não é um pedido normal, natural de cada homem, mas é uma indicação de que é o próprio Deus que leva o homem ao arrependimento, e só Deus poderá fazer o homem ser transformado por meio dessa realidade. E aqui ele então coloca um outro conceito, porque Deus estabeleceu um dia que julgará o mundo, olha só. Ele coloca a doutrina a respeito do arrependimento, levando a julgamento, escatologia. Olha, Deus vai julgar o mundo com justiça, mas por meio de um homem que Ele escolheu. Irmãos, nós temos que entender que a pregação do Evangelho, ele não é apenas para a salvação, mas também para a condenação. Nós cumprimos a vontade de Deus quando pregamos o Evangelho, não apenas para aqueles que vão ser salvos, mas também para aqueles que vão ser perdidos. No dia do Senhor, Ele será glorificado por duas coisas. A primeira coisa que Ele será glorificado, uma coisa que Ele será glorificado é por aqueles que serão salvos, pelos seus filhos que foram chamados pelo seu nome. Mas também Ele será glorificado pelos que se perderão. Ele será glorificado de todas as formas. Então, quando nós anunciamos o Evangelho, nós cumprimos a vontade de Deus, não somente para a salvação dos que foram chamados e escolhidos, mas também para a condenação dos que estão e foram escolhidos para serem perdidos. E aqui, então, ele dá a certeza de que é por meio de um homem só. É só este homem. E como que ele, então, dá a certeza que é este homem? Porque ele o ressuscitou dentre os mortos. Você consegue ver aqui
Se você for analisar Lucas capítulo 24, quando Jesus está ali com os discípulos, Jesus ele dá todos os preceitos do que é a pregação do Evangelho. Como se ele estivesse dizendo assim, ó, os pontos que você deve falar é isso daqui. E aqui está, irmãos, não é nada mais do que isso. Mas nós precisamos falar daquilo que, primeiro, de quem conhecemos, segundo, daquilo que conhecemos. É o Deus Criador, é o Deus que fez, que tem um plano salvífico desde o princípio, desde a queda. Esse Deus que formou o homem, mas que não formou o homem para a vida pecaminosa, é o Deus, então, que regenera este homem para si mesmo. Mas o homem, ele, por si só, ele tateia, mas não consegue encontrar a Deus, de forma natural. Mas Deus, ele leva o homem ao arrependimento, sabendo que haverá um julgamento para este homem. Mas Deus dá, por meio do seu Filho, o único, a qual ele tem, mas que por meio dele, ele ressuscita dentre os mortos, para que, sim, como Paulo diz lá em Gálatas e Filipenses, que a nossa esperança é que naquele dia nós seremos ressuscitados junto com ele. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa firme verdade. Cristo Jesus. E finaliza o texto, irmãos, dizendo que a partir dali, então, muitos disseram assim, não queremos, vamos deixar isso para outro momento. Alguns creram e alguns poucos seguiram Paulo. Você consegue ver aqui claramente que o evangelho pregado, não necessariamente ele vai ter aquela causa de Jonas quando prega para uma nação inteira e ela se converte, né? É a pregação mais eficaz que existe na palavra de Deus, é a de Jonas. São mais de 120 mil pessoas se convertendo ao evangelho, não ao evangelho, mas a Deus, por meio do arrependimento que Deus mandou Jonas pregar. Mas aqui nós vemos então que são alguns. Será que estamos dispostos a poder vivenciar isso? E muitas vezes apenas encontrar alguns? E eu quero finalizar, irmãos, trazendo apenas algumas aplicações que diz o seguinte. Primeiro de tudo, acima de tudo, ore. Ore. Quando você ora, você faz missão. Quando você ora, você se envolve em missão. Esteja em oração contínua para os missionários, para as mudanças a respeito da missão. Missões mudou muito após a pandemia. Vai mudar muita coisa para missionários, principalmente da região do Oriente Médio, daquela região da África, da parte norte da África, a partir dos conflitos atuais. Muita coisa para os refugiados. Vai aumentar ainda mais o número de refugiados naquela região, onde já está de uma forma crítica. Aumentando o número de refugiados daquela região, aumenta o número de refugiados que vão para a Europa. E aí começa a ter diversos problemas econômicos e diversos outros. O islamismo hoje que toma conta de países que foram nossos pais na fé. Hoje no parlamento inglês já está quase todo tomado pelo islamismo. A França hoje se declara mais islã do que inclusive cristã. Igrejas na Holanda que fecham para se tornar boates. Era uma igreja, daqui a pouco é uma boate. Você imagina você passar aqui na igreja, imagina essa situação, irmão. Você passar aqui na igreja de Pirangi, e daqui a pouco a igreja fecha, e quando você passa de novo, nessas janelas, que são um pouco fumês, tem mulheres dançando para você escolher. A mulher e o preço embaixo. Homens e o preço embaixo. Isso é a Holanda. A Holanda de Bavinck. A Holanda de grandes teólogos e missionários. Então, ore. Se desenvolva em oração. Se mantenha em oração. Segundo ponto, cresça. O mais importante que você deve ter, irmãos, na sua vida cristã, é você se desenvolver espiritualmente. Porque quando você se desenvolve espiritualmente, a igreja se desenvolverá espiritualmente. Quando você se desenvolve espiritualmente, você vai entender a qual ponto Deus tem te chamado dentro da casa do Senhor. Se desenvolva espiritualmente. Vista toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 3.
porque assim então você poderá cumprir tudo que o Senhor está lhe chamando. Se estenda, vá além de assuntos relacionados à igreja, de assuntos relacionados ao ministério. Pague um preço para o fortalecimento da sua igreja local, da sua vida, da sua família. Há um preço a ser pago, sim. Mas a grande bênção é que o preço maior, Cristo pagou por nós. E quando você se desenvolve, irmãos, acontece uma coisa que muita gente não consegue dar. É valor aos processos. Dê valor aos processos. Mas isso você só vai conseguir entender se você se dispor a se desenvolver. Em terceiro ponto, se envolva com as ações da sua igreja local. Se envolva com missões na sua cidade. Se envolva com o evangelismo. Se envolva com o anúncio do evangelho, aonde você está plantado, aonde sua casa está plantada, aonde sua família mora, aonde Deus lhe colocou no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Envolva-se com Cristo no que Ele já está fazendo lá. Envolva-se. Eu gosto de dizer isso, crie uma dor de cabeça santa para o seu pastor. Pastor, eu quero estar com o senhor, eu quero entender como é que eu posso servir pessoas, eu quero ir até para velório. Tem um ditado no Ceará que diz assim, eu não quero saber quem morreu, eu quero é chorar. Então eu quero é estar junto, eu quero saber como é que eu posso servir de Cristo para todos os conceitos e na minha cidade. Eu quero saber como é que eu posso fazer um curso de Libras para eu poder aqui, então, mostrar a pregação em Libras para o povo surdo. Eu quero poder envolver a minha igreja com as pessoas deficientes visuais. Eu quero poder, então, levar o evangelho para as comunidades ao redor da minha igreja, ao redor da minha casa. Se envolva. Olha o que Paulo fez. Por um momento, Paulo em Atenas, ele saiu e ele começou a analisar a cidade. Por que ele conseguiu ser efetivo na pregação? Porque ele se envolveu com o contexto da cidade. Entenda, irmãos, mesmo que por algumas adversidades, Deus lhe leve para alguns lugares por algum tempo, entenda que talvez aquilo ali é uma forma de Deus lhe levar onde Ele quer lhe usar. Paulo foi parar em Atenas por causa de uma adversidade da perseguição lá de Tessalônica. Entendamos a ação de Deus intencional na nossa vida e através da nossa vida. Em quarto ponto, aprenda. Leia livros. Eu vi um monte de livro ali atrás, né? Leia livros. Faça cursos. Busque na palavra. Se você almeja um ministério, faça um seminário. Se disponha a poder crescer na palavra. Aprenda. Uma das regras áureas da hermenêutica é: seja sempre um aprendiz. Ninguém nunca vai saber demais. Coisa maravilhosa do evangelho é essa, né? Você faz um curso de engenharia, você aprendeu a ser um engenheiro. Quando você faz um seminário, você nunca vai aprender a ser um cristão. É para o resto da vida você aprendendo como ser igual a Jesus. Essa é a grande bênção. E finalizando, irmãos, explore, estude a sua cidade. Estude onde você está localmente. Estude o povo. Identifique as diferenças aonde nós estamos vivenciando a nossa vida comum, aonde a igreja está localizada, as diferenças aonde a região que eu estou ali vivendo, ou até mesmo eu estou querendo desenvolver um projeto. Estude, olhe para a sua cidade, descubra como a igreja pode ser relevante e vital para onde ela está plantada. Pense, analise meios de promover o reino de Deus. De diversas formas, socialmente, espiritualmente e materialmente. Irmãos, eu agradeço aos irmãos por essa manhã, por me ouvirem, e peço e finalizo que vocês possam cada vez mais conhecer a realidade do que Deus está fazendo, do Deus missionário. E se envolver com Deus missionário
é se envolver com o que Ele faz. E irmãos, essa é a grande finalidade de missões. É porque nós ali, então, conhecemos Deus mais e mais. Sabe o que é que eu mais quero como missionário, irmãos? Sabe por que eu entendo a grande graça de ser chamado de ser um missionário? É porque eu posso conhecer Deus fazendo o que Ele faz em todos os lugares da terra. E isso é maravilhoso. Conheça Deus junto do que Ele tem feito aqui nessa cidade de Natal, aqui na igreja de Pirangi e aonde você está alocado com sua família, com sua vida, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.